eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque domingo o Senhor me chamou para dar a palavra. E eu preciso levar algo do teu coração para a tua igreja. E, queridos, no meio daquela correria toda, na terça-feira, eu dei uma fugida, vim para cá. Amor, você pode pegar água para mim, por favor? Eu vim para cá, para a reunião de oração. Quantos têm vindo, queridos? Gente, quem não tem vindo, venha por mim, que eu não posso vir todos os dias. Eu dou aula praticamente todos os dias à noite. Eu queria tanto poder vir mais vezes. Eu fui tão abençoada na terça-feira. Tinham poucas pessoas aqui. A minha mãe falou para mim assim, vai lá que eu fico com as meninas. Eu, obrigada pela minha mãe. E eu peguei o carro e dei uma fugida. Falei, vou fugir. Foi tão bom, eu me senti assim num cavalo, correndo ao encontro do noivo. Dei uma fugida da minha rotina, gente. É uma horinha que você vem para cá. Mas que faz toda a diferença na sua semana. E quando eu sentei aqui, começou a palavra, a Rose que estava ministrando aquele dia. Gente, a palavra de hoje veio no meu coração assim. Caiu do trono dentro de mim. Senhor, obrigado, já sei que eu vou pregar já no domingo. Fala para quem está do seu lado, Deus tem uma palavra para você. Eu não vou pregar muito. Eu acho que não, né? A não sei que alguma coisa. Mas eu tenho uma palavra simples que vem do coração do Senhor para a sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Há muito tempo que eu não prego aqui na igreja, desde que a Sofia tinha 2 meses. A pastora Nalzimar me convidou para pregar na rede e eu preguei e falei assim, meu Deus, eu não vou pregar mais enquanto eu não desmamar. Porque foi tão doido para eu trazer aquela palavra, Deus fez, mas foi tão difícil para mim, porque eu passava as noites acordadas. Eu falei para a pastora Nalzimar, pastora, por favor, me dá um tempo, não me chama para pregar, não, pelo menos pelos próximos meses. Eu estava naquela doideira, ninguém dormia, à noite eu não dormia. Eu lembro que eu preparei a palavra com a Sofia no peito, e a Bíblia assim, ó, e ela chorando que não queria me largar. E a pastora Nalzimar, depois de um tempão, virou para mim e falou assim, já posso colocar na escala? Eu falei, pode. Elas já estão dormindo melhor um pouquinho. Vamos abrir lá em 1 Samuel, então, com muita alegria que eu estou aqui hoje. Amém? Eu amo fazer isso. Eu amo minha profissão, amo o que eu faço, mas nada se compara a isso aqui. Isso aqui é o que eu realmente nasci para fazer. Eu queria chamar a Rose para me ajudar. Você pode ler para mim, Rose? 1 Samuel, capítulo 25. Eu queria que você acompanhasse com a gente. Pode ler aqui no microfone, Rose, por favor? A gente vai ler até o versículo... E eu estou no capítulo errado. 1 Samuel 25. Ah, tá certo. A partir do versículo 18. A partir do verso 18. A Rose vai lendo, eu vou dizer para ela onde ela vai parar. Amém. Amém. Então, Abigail tomou a toda pressa. 10. Uhum. Quer que eu leia no teu? Primeiro versículo? Versículo 1, tá? 1 Samuel 25, a partir do versículo 1. Diz assim, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas,
enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos. E de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não te importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te.
por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato, ó Senhor, te fará casa firme. O Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, esta a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, aleluia, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados os 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal. Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Bom? Você pode dizer um glória a Deus aí no seu lugar? Eu não sei se você conseguiu ter atenção ao texto, mas o texto já trouxe uma mensagem tremenda para a gente. Queria que você fechasse seus olhos. O Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos que nessa manhã o Senhor venha ministrar vida ao nosso coração. Pai, nós não queremos apenas a letra, nós queremos o Espírito, Senhor, porque este nos vivifica, Senhor. Então, vivifica o nosso espírito nessa manhã, Senhor. Vivifica a nossa esperança nessa manhã. Posiciona-nos nessa manhã, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: seja o para-raio de Deus na sua família. Seja o para-raio de Deus na sua casa. Queridos, a gente vê a história de uma mulher. A gente não tem só mulher aqui, a gente tem homem, mas eu creio que o Senhor quer nos ministrar através da posição de Abigail. Abigail foi uma mulher que impediu que a destruição chegasse na sua casa. Na casa de Abigail havia um marido, e ela tinha um marido, no caso dela, que abriu porta para que a maldição entrasse na casa. Abriu porta para que a destruição entrasse naquela casa. Mas a posição de Abigail, a postura daquela mulher, cortou o mal, impediu que aquela geração fosse destruída
porque existia uma mulher que estava posicionada dentro daquela casa. Queridos, quando eu cheguei aqui na terça-feira, o Senhor falou no meu coração sobre Abigail. E o Senhor falou que Ele quer levantar um povo que se posiciona dentro da sua própria casa e que se coloca na brecha pela sua família e pelas brechas que são abertas dentro de casa. Muitas vezes a gente culpa o outro, mas a gente vê uma mulher que assumiu a culpa. A gente vê uma mulher que se colocou na brecha pela sua família. E eu quero compartilhar com você essas posturas que a Abigail tinha, essa posição que a Abigail tinha. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer te fazer um Abigail na sua casa. E nesses dias, quando nós estamos aqui, buscando o Senhor pela nossa família, Deus quer despertar o nosso coração, queridos, para que a gente encontre. Como é que você vai ser encontrado no dia mau? Como você vai ser encontrado? Qual a sua postura quando o dia mau bater a porta da sua casa? Lá no capítulo 6 de Efésios, não precisa abrir, capítulo 6, do versículo 14 ao 22, a palavra fala sobre revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo e para que você possa resistir no dia mau. Queridos, o dia mau chega na casa de todo mundo. Quantos aqui podem dizer assim: na minha casa eu já vivi dias maus? Talvez você esteja vivendo dias maus. Talvez hoje você olhe para trás e fale assim: meu Deus, como é que eu suportei passar por tudo aquilo? Quantos têm situações que falam assim: como eu consegui sobreviver àquilo? Gente, quem viveu isso na sua vida que fala assim: como é que eu consegui suportar aquela circunstância? O dia mau bateu na tua porta. Querido, o dia mau, ele bate na nossa casa. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos avisou, a Bíblia nos avisa sobre esses dias. A questão é como você vai sair desse dia. A questão é como você vai reagir nesse dia. A questão é se você está pronto e posicionado para que quando a tempestade bater na sua casa, ela não derrube a sua casa. E nessa manhã o Senhor está nos alertando. O Senhor deu direção para a apóstola sobre 30 dias, onde nós precisamos estar buscando a nossa família. O Cacá te falou uma coisa aqui no início. Ele falou assim: a gente não sabe do amanhã. Às vezes Deus está preparando a gente para uma situação, para uma circunstância, ou então você está vivendo essa circunstância. Mas a verdade é que nós precisamos estar revestidos e posicionados e preparados para quando a tempestade chegar na nossa casa. Queridos, essa mulher teve uma atitude muito linda. E a primeira atitude que eu quero ver com você aqui é que no versículo 17, leia comigo. Capítulo 25, verso 17. A gente vê que os homens chegaram para Abigail e falaram assim: olha, pois agora, e vês o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Havia uma sentença de morte sobre a casa de Nabal, por causa de uma postura que ele tinha tomado. Interessante que a postura que ele tomou foi ser mal educado. E é tão tremendo, né, que a gente fala assim: o mal ia vir sobre a casa dele porque ele tinha sido mal educado. A gente vê aqui, na verdade, dois homens mal posicionados. Um era Nabal e o outro foi Davi, que porque ficou com raivinha, né? Ficou bravinho, porque ele já estava se achando o máximo, né? Olha, como assim você recusou me ajudar? Mas eu te ajudei. Eu te ajudei, eu fui bom com você, você está retribuindo o meu bem com o seu mal. Parecia justo isso, né? Davi parecia estar fazendo justiça, não é? Parecia que ele estava fazendo justiça. Eu achei tão interessante isso. Porque se a gente vê que só Nabal era o ruim da história. Mas, na verdade, gente, Davi ele estava querendo fazer justiça com as próprias mãos. Davi ele também foi encontrado fora da posição. Quando ele recebeu um não, quando alguém foi mal educado com ele, quando alguém pisou no calo dele, Davi também saiu da sua posição de homem de Deus. E ele já ia fazer besteira e fazer justiça com as próprias mãos e também trazer maldição sobre a sua casa. Que interessante a gente perceber que o mal estava determinado sobre a casa de Nabal, mas a postura que Davi também ia tomar, também ia trazer o mal sobre a vida dele. Também ele ia sujar as suas mãos com sangue por nada, gente. Só porque alguém foi mal educado com ele. E isso ia trazer maldição também de morte sobre a casa de Davi. Porque a gente sabe que morte, que o que Davi ia fazer era algo também terrível. Davi simplesmente ia matar todo mundo. Ah, é? Você não quis fazer bem para mim, não? Eu vou acabar com a tua família. Gente, isso é postura de homem de Deus.
A gente só vê o problema de Nabal aqui, né? Mas a gente não vê que Davi também estava mal posicionado. Mas essa mulher se colocou no meio desses dois homens. E ela impediu que a maldição chegasse na casa dela. E ela impediu que a maldição também chegasse na casa de Davi. Queridos, Deus quer nos levantar nesses dias para se colocar como para-raio das maldições, das brechas que estão abertas na nossa casa. E sabe o que é mais interessante? Que aqueles homens, eles não procuraram Nabal para dizer, Nabal, Davi está vindo contra você. Se prepara, porque ele está vindo com os homens todos contra você para acabar com a sua família, para acabar com a sua casa. Gente, esses homens foram procurar quem? Abigail. Se eles foram procurar a mulher, principalmente porque a mulher naquela época não tinha moral nenhuma. E por que esses homens, em vez de procurar o Nabal, para dizer, ó, vamos embora, pega a tua arma aí, porque vai ter guerra aqui, Davi está se levantando contra a gente vai ter que reagir. Não, eles foram aonde, gente? Eles foram em Abigail, porque provavelmente essa mulher já demonstrava uma postura de sabedoria, uma pessoa onde ela era buscada no conselho de sabedoria, uma pessoa que já tinha uma postura dentro de casa e uma pessoa que era procurada na hora do desespero. Será que você tem sido essa pessoa na sua casa? Será que você tem sido a pessoa que alguém fala assim, ai, a única esperança agora da gente é Abigail. Vamos em Abigail. Ninguém falou com Nabal o que estava acontecendo. Ele nem saberia se Abigail não tivesse contado para ele. Mas aquela mulher se colocou na brecha pela sua família. E aqueles homens chegaram para ela e falaram, Abigail, o mal já está determinado contra a nossa casa. O mal já está determinado contra essa família. Faz alguma coisa. Foi isso que eles disseram para ela. Olha só no versículo 17. Olha, pois, agora e vê o que você vai fazer. O que tu vai fazer? Qual vai ser a tua postura? A nossa casa está olhando para nós, para saber qual vai ser a nossa postura diante das desgraças que Satanás muitas vezes tenta vir contra a nossa casa. Querida, é na casa de todo mundo. Não é só na casa de vocês, não. Quantas vezes na minha casa, na minha família, a gente também não teve que se posicionar porque a gente via que aquela onda de maldição estava vindo. E a gente tinha que se posicionar diante do Senhor. Quantas vezes minha mãe se posicionou diante do Senhor? Quando a maldição vinha sobre a nossa vida, sobre a vida dos meus irmãos. Queridos, quantos jejuns minha mãe não fez pela minha família? Eu me lembro quando meu irmão se desviou, ele passou 1 ano e meio desviado, mais ou menos. Desviado mesmo, tá? Saía fim de semana, minha mãe não sabia nem onde ele estava. Saía e chegava 4 horas da manhã. Minha mãe, sabe o que minha mãe fazia? Lá no quarto, joelho de chão no chão, até ele chegar. Posição. Qual é a posição que você tem tido quando a desgraça chega na tua casa? Queridos, é uma desgraça isso. Era minha mãe de um lado e eu também botava meu joelho no chão e orava pelo meu irmão. A gente orando, ele chegava de madrugada. Teve um dia que eu lembro que ele chegou, a gente não sabe o que aconteceu aquele dia. Mas quando ele chegou, a minha mãe caiu chorando em prantos na frente do meu irmão, porque ela estava em oração. Ela não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. Muitas vezes, Deus trazia para minha mãe o discernimento de... ela estava costurando, ela dizia, ela via meu irmão todo ensanguentado, com o carro batido, acidente de carro. Meu irmão todo ensanguentado. Depois de muito tempo, meu irmão veio confessar para a gente que ele fazia racha nas madrugadas. Racha. E a minha mãe estava lá, na posição. Ela é um exemplo para mim. Queridos, essa mulher, Abigail, foi uma mulher que foi encontrada na posição quando a desgraça bateu na casa dela. Queridos, a casa de todo mundo. Um dia bate. Se não bateu, com certeza. Quem é que pode dizer, nunca aconteceu uma desgraça na minha casa? Quem pode dizer isso? Não, na minha, nunca. Alguém pode levantar a mão? Não. Ninguém pode levantar a mão. Isso é bíblico. Nós estamos nesse mundo, sujeitos a tudo. Mas nós temos um escudo, queridos. Nosso Deus é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha. A questão é como é que você vai estar quando a notícia chegar para você. A questão é como você vai reagir. Abigail podia ter reagido assim, Abigail, o que tu vai fazer? O mal chegou na tua casa. Ela podia muito bem ter caído no chão, rasgado as suas vestes, como faziam antigamente, sujado a cabeça de areia e começado a desesperar. Nabal, você é um maluco! Porque você fez isso com a nossa casa.
agora acabou tudo. Podia ter tido essa reação. Já era, vamos fugir. Ai, meu Deus, esse homem é doido. A culpa é tua, seu imbecil. Essa maldição está na nossa casa por causa de você. Ela poderia ter feito isso? Ela poderia ter feito isso. É culpa tua, Nabal. É culpa tua, eu te avisei. Como você reage, querido? Você entra em desespero e começa a culpar o outro? Olha só. A Bíblia diz que essa mulher fez uma coisa, na minha versão que eu estava estudando, que não é essa daqui, porque essa Bíblia é mais bonitinha. A Bíblia que eu estudei estava tão feia que eu não tive coragem de trazer ela. Mas ela estava bem legal. Aqui no versículo 18, quando a gente está lendo, diz assim, então Abigail se apressou. Na minha Bíblia fala assim, imediatamente. Abigail se levantou. Fala comigo assim, imediatamente. Fala assim, Abigail se apressou. Rápido, imediatamente. A primeira reação dessa mulher, gente, eu quero ser assim. A primeira reação dessa mulher não foi soltar a família dela. A primeira reação dessa mulher não foi murmurar, não foi entrar em desespero. A primeira reação dessa mulher foi se levantar e fazer alguma coisa. Ela se levantou diante daquela notícia ruim, queridos. Ela se posicionou diante de Deus. Ela se posicionou em fé. Ela disse, não, minha família não vai morrer. Minha família não vai morrer. Queridos, foi imediatamente. Ela não deu nem vazão para a dúvida. Ela não deu nem vazão para o desespero. Eu sou a primeira pessoa que estou recebendo essa palavra, queridos. Com certeza Deus falou comigo aqui na terça-feira. Foi quando eu cheguei e botei pé aqui. Deus falou para mim, Abigail. Abigail. Obrigada, Jesus. Essa palavra é para o povo, uma primeira para mim. Sabe, quando Deus te encontra posicionado, querido, vem a notícia, ela bate igual pedra em você, vem e volta, porque tua fé é inabalável. Porque você está revestido do escudo da fé. E nessa manhã o Senhor quer nos revestir dessas armaduras, quer nos colocar armados, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes, fala comigo, firmes. Sabe aquela coisa que bate e volta? Bate e volta. Bate e volta. É uma seta que Satanás lança sobre a tua vida. É uma palavra de maldição. É uma circunstância que se levanta, que muitas vezes é mentirosa. Agora a questão é que a gente acredita nas mentiras de Satanás. Ele é mentiroso, ele é derrotado. A maldição já foi cancelada. Lá em Gálatas 13, a palavra do Senhor fala... 13 não, gente. Não é 13 não, eu esqueci. Lá em Gálatas, a palavra fala... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. A maldição foi cancelada sobre a nossa casa. A gente não pode cruzar o braço, ver a maldição chegar e aceitar aquilo, queridos. Como se fosse normal, como se fosse verdade, quando Jesus já cancelou na cruz do Calvário. Então a gente tem que se posicionar debaixo da bênção. E quando a maldição vier, você fala assim, não, aqui não é o meu lugar é aqui, embaixo da bênção. Amém, queridos? E a Bíblia fala que Abigail se levantou. E ela fez alguma coisa. O que você tem feito pela sua casa? E ela se revestiu de uma arma, queridos. E a arma que a Abigail se revestiu, essa é uma coisa muito linda. Muito linda. Ela preparou tudo. Ela não foi lá bater de frente com Nabal orgulhosamente. Falar. Ela não foi lá, eu vou subir agora no cavalo, né? Não tinha carro. E vou lá falar com esse Davi. Está pensando o quê? Pensando que ele é quem? Davi. Está pensando que você é quem? Que você é quem? Ela sabia que ela não podia contra aquela maldição. E ela não se levantou orgulhosamente, queridos. Ela se revestiu de uma arma poderosa que a gente nessa manhã tem que se revestir. Ela se revestiu de quebrantamento. Ela se revestiu de humilhação. Ela se revestiu de humildade. Ela não falou assim, não, ninguém vai fazer nada com a minha casa. Você não pode, querido. Não adianta você se levantar no teu braço. Na força do teu braço, não vai. As nossas armas, querido, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo pensamento que se levanta contra a obediência de Cristo. Querido, então na hora da batalha, a primeira coisa que a gente deve fazer, sabe o que é? Se humilhar diante da potente mão do Senhor. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. E depois fazer o quê? E resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Primeira coisa que eu faço não é resistir. Primeira coisa que eu faço é me humilhar.
é me quebrantar, é tirar a minha própria justiça, achar que eu mereço alguma coisa, que eu sou bom para alguma coisa, que eu sou certinho, então a maldição não pode bater na minha casa, querido. Se nós somos justos, é por causa da justiça de Jesus. Não tem nada em nós que tenha valor. A palavra fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Sabem o que é isso, né? A apóstola falou isso aqui essa semana. Trapo de imundícia é o absorvente de antigamente. Para quem não sabe. É isso que nós somos. A nossa justiça, o que a gente faz, não é nada. Se o sangue de Jesus não nos cobrir. Então, querida, a gente não tem que achar alguma coisa e que a coisa ruim não pode chegar na nossa casa. Não, não aceito isso. Mas só que você vai isso na tua força, querido. Não é isso. É humilhar diante do Senhor. Senhor, a maldição chegou na minha casa, sim. Essa dor chegou na minha casa. Mas eu me humilho diante do Senhor. Que eu sei que essa vitória não está na minha mão. Mas essa vitória está na mão do Senhor. E ela se achegou em quebrantamento diante de Davi. E ela lá no versículo 23, olha só, gente, olha que coisa mais linda. Eu acho isso aqui o máximo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se rosto em terra diante de Davi. Prostrou sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, meu Senhor, seja a transgressão, ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Gente, aquela mulher, ela teve discernimento para ver até que aquela maldição estava chegando em Davi. Que coisa linda, né? Acho que já era um prenúncio de que ela seria esposa dele futuramente também, né? Uma mulher sábia do lado dele. Estava precisando, né, gente? Meu Senhor, agora não faça a este homem, 25, de Belial, a saber, Nabal, impressão no coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Nabal é o seu nome, loucura está com ele. Queridos, talvez tenha uma pessoa na sua casa que você pode chamar de Nabal. Talvez tenha um Nabal na sua casa, um filho, marido, uma esposa louca, que abre porta, que abre brecha. Mas olha só que coisa linda que essa mulher fez. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de com tua mão e de que a tua mão te salvasse. Agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos mancebos que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Gente, olha que coisa mais linda. Olha só, perdoa a transgressão da tua? Perdoa a transgressão da tua? Quanto você tem tomado a culpa da situação da sua família? Queridos, muitas vezes a gente culpa a pessoa da nossa família. Deus quer que a gente tome a culpa. Perdoa os nossos pecados. Isso aqui é intercessão por identificação. É identificação. Perdoa, Senhor, meu esposo. Perdoa, Senhor, minha esposa. Perdoa meu filho, porque ele tem sido mal. Senhor, me perdoa, Senhor, porque a minha família tem pecado contra ti. Jó fazia isso. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e sacrificava pela sua casa e pelos seus filhos, porque porventura ele poderia ter feito algum pecado. Então Jó já ia lá e já se arrependia pela sua família. Jó se vestia. Abigail se vestiu. Tomou a culpa sobre si e não botou o dedo na cara de ninguém. E a gente vê a atitude dela. E a palavra fala, né, que o Senhor falou para Davi: você tem que lutar as guerras do Senhor e não se mete em guerra que Deus não te chamou para se meter. É isso que ela estava dizendo para ele. Não se mete em guerra que Deus não te chamou para se meter. Não vai na força do seu braço. Josafá foi um grande homem de Deus, mas ele se meteu em uma guerra que não era para ele ir. E sabe por que a gente se mete em guerra que não é para a gente ir? Fala coisas que a gente não tem que falar? Porque a gente se acha o máximo. A gente está se achando.
vai fazer isso comigo, não. Não vou aceitar isso, não. Espera aí que eu vou resolver isso agora. E Deus quer quebrantar o nosso coração. A atitude de Abigail, meus queridos, quebrantou o coração de Davi também. Querido, quebrantou também o coração de Nabal. Foi tão grande o quebrantamento que o homem até teve infarto. O homem infartou. Porque a atitude dela mexeu tanto com ele, com Nabal, que ele paralisou. Gente, foi uma postura muito rica, muito sábia. O quebrantamento de Abigail quebrantou o coração daqueles dois homens, de Davi, e quebrantou o coração de Nabal. Aquela mulher se vestiu de humildade. Eu quero dizer para você que quando você se vestir de humildade na sua casa, o seu quebrantamento, a sua postura de humilhação, vai trazer quebrantamento para dentro da sua casa. Vai trazer quebrantamento para quem está ao seu redor. Amém? Queridos, orgulho gera orgulho. Quebrantamento gera quebrantamento. Posso ouvir um amém? Quem está aqui comigo diz amém. Quem está recebendo essa palavra diz glória a Deus. Quem está vivo diz aleluia. Obrigada, irmãos. Estava tanto silêncio aqui, só uma mosquinha passando. Queridas, então ela se identificou com aquele lugar de intercessão. Eu queria que tu abrisse comigo aí, lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E a gente não vai falar muito hoje. Pelo menos eu acho. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Quem achou dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Versículo 30, vamos lá? Vamos ler juntos, bem forte, para a gente acordar e não deixar Satanás roubar essa palavra? Porque a palavra tem que cair em boa terra. Ela só frutifica se ela cair num coração que está com boa terra. Senão vem as circunstâncias e espremem a semente. Mas nós vamos ser boa terra nessa manhã, amém? Versículo 30. Vamos ler juntos. Leia bem forte para mim, gente. Pode ler, todo mundo. 1, 2, 3 e já. O Senhor estava buscando quem? Um homem que tivesse ali na brecha, tapando o muro, para que ele não destruísse. Mas ele achou? Mas a ninguém achei. Ele achou? O Senhor achou alguém na brecha? A ninguém achei. Queridos, Jesus veio se colocar na brecha por mim e por você. Os olhos de Deus estão sobre a sua casa, procurando alguém na brecha. Se ele não achar alguém que coloque Jesus naquela brecha, porque Jesus está em você, você pode ali ser Jesus na sua casa e se colocar naquela brecha, a destruição vai alcançar a tua casa. Ela vai bater na porta, mas quem abre ou fecha a porta é você. Os olhos do Senhor nessa manhã estão sobre esse lugar, gente. Os olhos do Senhor nessa manhã estão sobre a Insegec. Nesses últimos 30 dias que nós fomos convocados para esse tempo de oração e de clamor pelas nossas famílias. O Senhor simplesmente está falando assim, tem alguém na brecha? Será que eu vou encontrar todo dia alguém lá na brecha, lá no culto, na igreja, orando? Tem alguém orando pela sua casa? Tem alguém intercedendo pela sua família? Tem alguém intercedendo pelo seu filho? Eu preciso encontrar essa pessoa. Eu preciso encontrar essa pessoa. Porque hoje, queridos, a única coisa que faz a maldição chegar na nossa casa é um buraco na parede. Porque Jesus já levou a maldição. Mas ele precisa encontrar um para-raio para que essa porta, uma porta fechada. E a gente vê algumas pessoas que se colocaram na brecha. Neemias se levantou para levantar os muros. Olha só, continua aí no versículo 30 ainda. Um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim. Gente, duas coisas. Se colocar na brecha e tapar o muro. Se colocar na brecha e tapar o muro. Não é só se colocar na brecha.
é se colocar na brecha e tomar uma postura de fechar aquela brecha. Para fechar a brecha, eu preciso pegar tijolo, eu preciso pegar cimento, eu preciso fazer um trabalho. Alguém já fechou o muro aqui? Alguém já foi pedreiro, mexeu com o muro? Se não é pedreiro, já botou tijolo? Eu nunca. Quem já fez isso? Sim, já colocou tijolo. Dá trabalho? Dá. Se o sol estiver quente, tem que botar retinho. Queridos, não é coisa fácil fechar um muro aberto. Mas o Senhor está nos chamando para colocar na brecha e para fechar o muro. E olha só no versículo 31. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com o fogo do meu furor e os consumi. Diz o seu caminho, fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Nessa manhã o Senhor está procurando alguém para que a maldição não possa entrar, para que a destruição não entre. Isso não é uma palavra de maldição. Ah, vai chegar maldição na sua casa. Não, queridos. Nós estamos nesse mundo. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A maldição está pairando porque o mundo jaz no maligno. Mas quem é que vai tomar uma postura? Quem é que vai não só orar, mas tapar a brecha? Como é que tapa a brecha, gente? Eu acho que se colocar na brecha, digamos assim, é orar, interceder. Se colocar na brecha. Tapar a brecha, fazer alguma coisa para aquela brecha fechar. Qual é a brecha? Tem falado pouco da palavra na sua casa? Você tem proclamado pouco a palavra para os seus filhos? Estou falando de mim, gente. Quanto tempo você tem gastado com seus filhos? Quanto tempo vocês têm gastado como família fazendo culto doméstico? Isso é fechar o buraco. Ficar na brecha é intercessão, oração, mas tapar a brecha dá trabalho. Quem diz aqui, é facinho fazer culto doméstico, reunir a família, todos lindos, sorridentes, igual o comercial da margarina. O que acontece quando você vai fazer o culto doméstico? Ah, agora eu estou fazendo isso. Ah, agora não dá, não. Ah, não, agora eu tenho que fazer. Ih, não, eu tenho que estender aquela roupa. Porque... Não, mas você tem que fazer isso agora. É assim. É assim. Queridos, é uma luta. Eu faço muito esforço para fazer o cultinho com as meninas. Com a Giovana e com a Sofia. Eu não consigo fazer todo dia. E às vezes eu falo, cara, não, hoje está muito corrido, hoje eu não vou dar para fazer. Mas o Espírito Santo já me dá uma cutucada. Se você não fizer hoje, você não vai fazer amanhã, porque todo dia está corrido. Todo dia está corrido. E às vezes quando chega, no final de semana, que eu não sentei uma vez para ler a palavra com elas, gente, me dá um arrependimento tão grande, porque eu sei que isso é deixar muro aberto. Porque a geração está tão mal. Minhas filhas saem na rua e vê homem dando de mão dada com homem. Vê mulher agora beijando mulher no meio da rua. Se passa na Globo e a propaganda da Malhação. De tarde tem 2 meninos flertando. Eu não deixo ligada. Mas esses dias ela chegou lá, mamãe, eu vou assistir televisão. Sentou na cadeirinha e ligou a televisão. Na hora que ela ligou, tinha um casal se beijando. Eu corri. Desculpa. Eu corri. Minha filha, fecha esse olho. Eu falei, desliguei a televisão. Filha, tá vendo que você não pode ver, ligar a televisão sozinha, sem mamãe? Porque aqui tem coisa ruim. É a mamãe que vai dizer para você o que é certo e o que não é. Não pode ligar a televisão sem a mamãe, entendeu? Mas ela sentou lá. Querido, se eu não disser para ela que é pecado homem com homem, elas vão achar que é normal, porque hoje em dia é normal. E aí de você se falar, você como fala? Você é homofóbico. Ai de você se você achar normal. Estava passando uma propaganda da Coca-Cola e passaram 2 mulheres se... como falar, uma apologia ao homossexualismo. E ela, aí a criança vê aquilo, acha que é normal. Acha que é normal um homem botar maquiagem. Eu estava esses dias assistindo no YouTube com a Giovana, graças a Deus, gente, que eu cheguei. Eu não deixo ela sozinha, a gente vigia muito isso. Mas aquele dia eu tinha chegado do trabalho, ela estava assistindo, minha mãe tinha botado ela para assistir. E eu estava vendo um desenho bonitinho e tal. Eu acabei de almoçar, falei, filha, vou sentar aqui com você. Fui assistir desenho com ela. Sentei do lado. Gente, eu até tenho que falar isso para vocês que têm filhos. Eles estão muito sutis, né? Satanás está muito sutil. Então, começou a passar um desenho lindo, com um monte de musiquinha que já é comum. Tem até uma musiquinha que é assim, Johnny, Johnny, yes, papá. Que o Johnny vai lá, come a açuquinha escondido do pai. O pai pega ele comendo açúcar. Johnny, você está comendo açúcar? Ele fala, não, papai. Em inglês, né?
Aí, Johnny, você está comendo açúcar? Ele fala, não, papai, Johnny. Aí ele fala, sim, papai, ha, ha, ha. Ele mostra, realmente, eu estou comendo açúcar, eu estava mentindo para o senhor. Aí depois é a mamãe. O que você está fazendo aí? O marido com a mãe. Estou fazendo isso. Tá, tudo bem. Eu sempre falo para ela, tá vendo, filha? Eles estão mentindo. Mentira. Quem é o pai da mentira? Ela, o diabo, ela já sabe. Satanás é o pai da mentira, ela já sabe. E aí, estou lá sentadinha com ela assistindo. Daqui a pouco começa a aparecer um desenho lindo, que com certeza era apologia à ideologia de gênero, sem dúvida nenhuma. Ideologia de gênero, menino e menina veste tudo igual, menina é igual menina, você pode ser o que você quiser, você pode se maquiar, você pode... E aí começou a aparecer Johnny, yes, papá, tá, a menininho, o pai do menino, né? Homem de saia com bigode. Eu fiquei desesperada. Fiquei tão desesperada que eu parei para ver. Falei, não acredito, não. Continuei vendo. O pai era um homem, com voz de homem, bigode, rabo de cavalo de mulher e uma saia. Num desenho, assim, lindo desenho, gente. Super atrativo. Eu não acreditei, continuei vendo. Eu falei, que isso, homem de saia? Mas eu começo a falar, né? Ela estava do meu lado, porque ela vai ver por aí. Ela vai ver. Que isso, filha? Olha lá. Oxi, eu falei, que homem de saia? Aí, continuou o desenho, eu continuei vendo. Falei, não, peraí, eu tenho que ver isso aqui. Daqui a pouco, começa lá, 5 menininhos pulando na cama. Tem uma musiquinha muito conhecida. Um caiu de cabeça no chão. Mamãe ligou para o médico e ele disse, nada de macacos pulando no colchão. Tem uma musiquinha assim. Aí era 5 menininhos, garotos. Só que os garotos estavam num quarto, os 5 pulando na cama. Tá? O quarto era todo rosa choque. Os meninos, eles tinham um corpo meio afeminado. Não dava para discernir. E outra, tinha cozinheira, só que a cozinheira era menino. Mas era uma coisa assim, tão esquisita que você não sabia discernir se aquilo era menino, se aquilo era menina. E eu olhei e falei assim, meu Deus. Mamãe ligou para o médico e ele disse nada. O médico chegou de carro. O carro era que cor? Rosinha. Meigo. Tudo meigo. 5 meninos pulando na cama com corpinhos de menina, com acinturados. O médico de rosa chegando. Eu falei, gente, eu não acredito no que eu estou vendo, não. Aqui no YouTube. Sabe qual era o tema? Música para criança de berçário. Eu fiquei tão desesperada na hora. Eu continuei vendo. Minha filha, falando com ela, filha, você está vendo isso? Aí tá. Aí, por último, menininho, 2 donzelas, não sei o que lá. 2 donzelas, não sei o que lá. Um menininho e uma menina de mão dadas, só que os 2 eram donzelas. Vem aqui, não sei o que lá, lá. A menininha levou o menino, botou na frente de uma penteadeira e começou a maquiar o menino todo, botou um cabelo no menino, desenho. Botou um cabelo no menino, daqui a pouco os 2 começaram a dançar. A menina e o menininho, uma drag queen, mirim. Tipo, normal. Menina pode usar maquiagem, menino também. Pode, não tem problema não. E aí, eu falei, minha filha! Aí eu protestei, eu desliguei. Filha, você está vendo isso? Isso aqui está errado. Homem tem que vestir roupa de homem, mulher tem que vestir roupa de mulher. Deus fez homem e mulher. Deus fez Adão e Eva. Isso está errado, filha. Está vendo? Eu comecei a ensinar ela, comecei a falar. É verdade, mamãe. Depois ela, homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. Homem não pode usar maquiagem. Está errado. Mas se alguém hoje nessa geração viu eu falando isso, vão falar que eu sou o quê? Homofóbica, absurdo que você está falando, você está ridícula. Gente, a gente está numa geração terrível. E se a gente não se colocar para tapar a brecha do muro, a desgraça entra ou não entra? Eu tenho muita preocupação com elas, porque a geração é muito louca. Então eu falo, meu Deus, se eu não ensinar elas, não adianta, cara, lá fora vão ensinar ela, desculpa o cara. Lá fora vão ensinar a minha filha errado. Se eu não disser para ela que homem não pode casar com homem, ela vai achar que pode, porque ela vai aprender lá fora que pode. Graças a Deus o colégio que ela é um colégio evangélico que eu amo, eles prezam pela família. Mas, gente, ela não vai frequentar só o colégio, ela vai para a faculdade, ela vai para outros lugares. E se eu não colocar nela nessa idade que é aquilo errado, ela vai achar que é certo. Isso é uma forma de fechar o muro. Não é só me colocar na brecha, eu tenho que fechar a brecha. O que você tem feito pela sua família? Mulher, o que você tem feito pela sua família? Como você tem portado como mulher diante do seu esposo? Porque não adianta só orar por ele, você tem que ter uma postura também. Um posicionamento de mulher sábia. Porque a mulher sábia edifica, mas a tola com as próprias mãos destrói. Não adianta ficar só orando.
E lá na hora que você tem que se calar, você fala pelos cotovelos, fala mais do que devia. Não adianta ficar só orando e na hora que você tem que fazer a sua parte, você deixa para lá. Você não cumpre o seu papel como esposa? Não adianta, gente. Você tem que se colocar na brecha, você tem que tampar a brecha. Amém, queridos? Então, nessa manhã, o Senhor está nos chamando para esse lugar. Uma posição. Um posicionamento diante do Senhor. Como igreja. Inclusive, via aqui os 30 dias, se você pode. Se eu pudesse vir, eu via todos os dias. Eu via, vocês sabem que eu viria. Porque quando eu podia, eu vinha. Mas, queridas, a gente tem que ver isso como profético. A apóstola Raquel, ela é uma mulher de Deus. E quando ela traz uma palavra, é porque parece que ela vê lá na frente. Ela vê lá na frente. Ela sente coisas que a gente não sente. Por isso que a gente, às vezes, não entende o que ela faz, o que ela fala. Porque ela não anda aqui no natural. Ela é uma profeta de Deus. Então, ela está captando primeiro. Antes da gente captar, ela já captou. A apóstola Valnice, ela trouxe 7 anos de... um comando de 7 anos onde a gente ia declarar o tempo da restauração do altar de Deus na família. Nesses 7 anos, a gente viu como a nossa família foi atingida. Quantos aqui podem dizer, meu Deus, em 7 anos, como a minha casa foi atingida? Se você não estivesse na brecha, querido, talvez hoje a sua família estivesse toda destruída. Mas nessa manhã, Deus está nos chamando para um posicionamento. Como é que você vai ser encontrado no dia que a notícia mal chegar na sua casa? Que posição você vai estar? Porque dependendo da posição, vai ser a forma que você vai reagir. A forma que a gente reage mostra o que está no nosso coração. A forma que Davi reagiu mostrou que ele não estava pronto para... Revelou o coração dele. Depois a gente viu que a história, né? Davi ficou tão impressionado que aquela mulher salvou ele de fazer besteira que ele até chamou ela para casar com ele. Era essa mulher sábia do meu lado. E sabe lá Deus o clamor dessa mulher, né, gente? Porque o marido ruim pra caramba morreu e ela virou mulher do rei. Um rei com um coração lindo, que era Davi. Falho, pecador, mas tinha um coração lindo e quebrantado, né, gente? Como nós, né? Nós também somos falhos, pecadores, mas o que importa é o nosso coração diante do Senhor. Queridos, eu quero que você fique de pé nessa manhã.